Bom, esse vai ser um vídeo sobre dicas para impressão 3D para robôs de combate. Para as pessoas mais avançadas, pode ser dicas bem simples, que as pessoas provavelmente já devem conhecer. Mas como tem muita gente iniciando aí e está usando a impressão 3D, para começar, eu selecionei algumas dicas bem legais para ajudar essas pessoas. As dicas estão divididas em três categorias. A primeira categoria é sobre materiais. Então vamos começar a falar sobre essa categoria de materiais. A primeira dica que eu dou é tente usar materiais mais maleáveis, como PETG e ABS. Evite materiais mais rígidos, como PLA, pois para o combate, esses materiais mais rígidos tendem a quebrar mais e não flexionar e absorver os impactos. Então é melhor escolher materiais mais flexíveis. E dentro dos materiais mais flexíveis tem a categoria de materiais realmente flexíveis, como TPU ou PLA flexível, que são materiais mais parecidos com borracha. E como eles têm uma característica parecida com borracha, eles conseguem absorver muito bem os impactos, sofrendo muito pouco. Tem muitos exemplos aí de robôs que usam esse material e é um material bem interessante para você testar. A última dica sobre o material é sobre o filamento em si. Tente sempre comprar um filamento de qualidade, porque o filamento de qualidade vai te dar um resultado final muito melhor do que um filamento mais barato. E como a gente está numa categoria que o material em si ele sofre muitos choques mecânicos, você realmente precisa de um material que a qualidade mecânica dele, as substâncias que estão ali no polímero, sejam realmente as melhores do mercado. Porque com material barato você vai ter menor resistência e vai quebrar mais, e vai delaminar mais as camadas e assim por diante. Então sempre tente comprar, mesmo seja mais caro, os melhores do mercado, os melhores materiais, as melhores marcas. E você vai ter um resultado muito superior. Esse chassi aqui, por exemplo, eu fiz com material que ele já veio lacrado com umidade nele. Então ficou uma impressão muito feia e tenho certeza que a resistência mecânica não está igual esse material, por exemplo, que já é de uma melhor qualidade. Então você vai economizar 20, R$ 25, mas você vai ter muito mais dor de cabeça no final. A segunda categoria de dicas é sobre a impressora em si e o que você pode melhorar nela para ajudar na sua impressão. A primeira dica é desligar o cooler que resfria a peça, porque geralmente esse cooler é usado para impressões mais estéticas, como de bonecos e esse tipo de impressão. Aí você precisa do cooler para resfriar a peça quando ela tá, o filamento, quando ele está colocando a próxima camada, para ele ficar na posição que ele deveria ficar. Mas isso em questão de acabamentos muito finos, coisas que a gente não usa. E você esfriando o filamento que acaba de ser colocado, você não deixa a ligação entre camadas tão resistente igual ela poderia ser. E desligando o cooler da peça, você deixa o material com mais tempo para ele soldar entre a camada de baixo. E soldando na camada de baixo, melhor, você tem uma peça muito mais resistente. Porque o elo mais fraco de uma peça impressa é o entre camadas e não do material em si. Seguindo o mesmo conceito, outra coisa que você pode fazer é aumentar um pouco a temperatura da peça que você está imprimindo. Isso é um ponto bem delicado que você tem que fazer vários testes para ver até quanto você pode aumentar sem degradar a qualidade. Mas geralmente de 2 a 5 graus aumentando do que você costuma vai te proporcionar uma impressão muito mais resistente entre as camadas. Então vale a pena testar com peças pequenas e ver o meio termo ali de qualidade e temperatura para usar. A última dica em relação à impressora 3D que eu posso dar é sobre o bico. Eu estou usando no momento um bico de 0,6 milímetros e o tradicional é 0,4. Mas o que isso quer dizer? Deixar um bico com um diâmetro maior. Colocando um diâmetro maior no bico, quer dizer que o filamento que sai
do bico, ele tem uma espessura maior. E tendo essa espessura maior, ele vai ter uma maior resistência. Então, tente aumentar o bico. É uma coisa que eu achei muito legal de experimentar. Mas, aumentando o bico, você diminui um pouco o nível de detalhe que você consegue fazer com a impressora. Mas, geralmente, como as peças para combate não é cheio de detalhes, não chega a ser um ponto muito relevante. Aqui, por exemplo, eu tenho um bico de 1.2 mm e de 1 milímetro. Mas 0.6, 0.8 já é um meio termo ali, que você vai imprimir uma peça muito mais rápido e mais resistente já do que o de 0.4, que é o padrão. A última categoria de dicas é sobre impressão em si. Vamos lá, essa eu considero a dica mais importante, que eu vejo uma galera aí não fazendo isso e que deixa a sua peça muito frágil e você acaba tendo uma má impressão da impressão 3D como geral. E é a questão de você não forçar o entre camadas, e sim o material. Vamos supor, essa peça aqui é um chassi inteiriço e aqui vai o eixo da arma, logo nesse mancal aqui. Só que aqui, não sei se dá pra ver, ela foi feita nesse sentido de camadas. Ou seja, como eu falei anteriormente, o elo mais fraco da impressão 3D é o entre camadas. Aqui é bem provável que no impacto aqui vai rachar e vai sair todo esse topo aqui e a arma vai ficar inutilizável. Então, tente sempre evitar o entre camadas onde que sofre muito estresse mecânico. Nessa versão aqui, eu já mudei e o estresse mecânico vai todo para o material em si e não entre camadas. Essa peça foi feita assim, então não tem nenhum estresse entre camadas, e sim no material em si, deixando a peça muito mais resistente a impactos. Se tiver que sair com uma dica desse vídeo, evite isso ao máximo, porque vai rachar, nem que demore, mas vai rachar. A segunda dica mais importante é em relação a perímetro e enfio. Muitas pessoas acham que o enfio ou preenchimento vai conceder uma resistência mecânica muito grande, só que isso não é verdade. A parte mais importante para resistência mecânica em uma impressão é o perímetro. Quanto mais perímetros você tiver na sua peça, mais resistente ela vai ficar. O enfio de longe é importante. Então, tente aumentar o número de perímetros o máximo possível. Eu recomendo pelo menos 5 ou 6 para uma peça que vai para o combate, mas sempre mais é melhor. Perímetro, mais importante. Depois, camada topo, topo e base. E por último, o preenchimento. Aí tem vários tipos, esse daqui vamos supor é triangular, mas o preenchimento ali em torno de 20 a 40% já é um valor ótimo. Não precisa de passar de 40%, porque é um exagero. Se queira passar de 40%, aumente seu perímetro mais ainda e deixe nos 40%, porque sua resistência vai aumentar muito mais do que você aumentar o preenchimento. A outra dica é imprimir peças testes. Vamos supor, essa peça aqui, eu queria verificar se o formato da arma no mundo real estava legal, se eu precisava de aumentar alguma coisa. Então eu imprimi essa peça bem rápido, tanto que ela nem tem camada de topo nem de base, para imprimir o mais rápido possível. E para checar, porque muitas vezes quando você está projetando uma coisa no CAD, o tamanho ali, ele te engana. Então é legal você ter uma peça para você pegar fisicamente ali no mundo real e ver, isso daqui está muito próximo daqui, então tem que aumentar para não quebrar aqui, esse tipo de análise. A impressão 3D é um processo de manufatura aditivo, ao contrário das CNCs e outros métodos que remove material. Então, por ela ser aditivo, você acaba só utilizando o material necessário para a sua peça.
você não tem um bloco que você tem que tirar material. Então, só colocando o material necessário para a peça, você tem uma economia muito grande de material. Ou seja, acaba tendo uma economia no valor muito grande. Tendo essa economia no valor também, o que eu sugiro é imprimir múltiplas peças, reservas, e porque como é mais barato, não custa muito você ter ali mais peças reserva. E por ter um pouco mais de fragilidade em comparação a uma peça usinada, é uma coisa bem interessante a se pensar. Outra coisa que muita gente pensa é que impressão 3D só serve para robôs pequenos, insetos, mas ela é muito utilizada também em robôs maiores e pode ser utilizada muito bem. Aqui, vamos supor, são polias do meu Hobby Weight e essa daqui foi usada no combate. Você pode ver que o único desgaste que ela teve foi essa quebra aqui dessa borda, e umas manchas aqui onde estava passando a polia, mas ela ainda está em perfeitas condições para ser usada novamente. Isso daqui não tem nem R$4 de material aqui, então é muito barato ter reserva e ainda assim aguenta. Além de polias, dá para você testar com rodas, caixas para eletrônica, caixas para bateria, esse tipo de coisa, esses detalhes que geralmente se você mandar usinar vai ser muito caro para você fazer uma caixa de bateria. Então na impressão 3D você consegue fazer aquilo muito rápido e barato ali e dá um acabamento melhor no seu robô. Outra dica é usar o seu slicer, o fatiador, para saber o peso final da sua peça e não o CAD. Porque como no slicer você tem um lugar lá que você coloca a densidade do seu material e ele sabe exatamente quantos metros, milímetros vai de material para formular aquela peça, ele sabe exatamente uma massa, o peso final daquela peça. Então é muito útil que você consegue ter ali na tabela um valor muito fiel. Vamos supor, esse chassi aqui, o valor que ele me deu no fatiador, um erro é menor que 1 grama do peso final da peça. Bom, e a última dica é que normalmente um chassi inteiriço como esse não é a melhor opção para o seu projeto. Um chassi com múltiplas peças, ou múltiplas peças para uma determinada finalidade, talvez seja uma solução melhor, porque você consegue uma manutenção mais fácil, ter mais peças reservas e uma montagem e desmontagem mais simples também. Então, esse foi o vídeo de dicas. Para alguns, como eu disse, pode ser umas dicas bem simples, mas creio que vai ser útil aí para algumas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica e sugestão para vídeos, alguma coisa que eu esqueci, comentem aqui embaixo, deixem o like, se inscrevam e nos sigam no Instagram e até a próxima.